Pensem na cena, uma guerra prestes a estourar, um exército inteiro marchando para um massacre, e ali, bem no meio do caos, uma mulher com um plano. Pois é, essa é a história de como a sabedoria de uma pessoa pode sim ser muito mais poderosa do que uma espada. Para a gente entender como isso é possível, vamos mergulhar na história de 3 personagens que estão em rota de colisão. De um lado, um homem muito rico, mas assim, totalmente insensato. Do outro, um futuro rei, só que cego de raiva. E no meio disso tudo, uma mulher inteligentíssima que vai precisar se virar para evitar uma catástrofe. Então vamos lá, a nossa história está no livro de 1 Samuel, num cenário de alta tensão. E o que bota fogo em tudo é justamente o choque entre personalidades que são o completo oposto uma da outra. De um lado, temos Nabal, um homem com muita grana, mas que o texto descreve como rude, de má índole. E do outro lado, sua esposa, Abigail, que é apresentada como, bom, o exato oposto, uma mulher inteligente e bonita. O contraste não podia ser maior, e é exatamente aí que a faísca vai pular. E, para fechar o trio, entra em cena Davi. Ele ainda não é o rei que todo mundo conhece, mas já é um líder militar respeitado, sabe? Vive ali no deserto com seus homens, pronto. O palco tá montado. E a colisão entre o orgulho de Nabal e a honra de Davi já é quase certa. Bom, tudo começa com um pedido que, para a época, era até bem comum. Os homens de Davi tinham, na prática, protegido os pastores e os rebanhos de Nabal. Aí, durante uma festa, um tempo de fartura, Davi envia alguns homens para, educadamente, pedir umas provisões. A resposta de Nabal não é só um não, é um insulto público calculado. Ele não só recusa, como finge que nem sabe quem é Davi, humilhando o cara na frente de seus próprios homens. Numa cultura baseada em honra, olha, isso era, sem exagero, uma declaração de guerra. E a reação de Davi? Imediata e avassaladora. 400. Esse é o número de homens armados que ele convoca para marchar. O juramento dele é terrível: exterminar cada homem da casa de Nabal antes do amanhecer. Uma ofensa pessoal tinha acabado de virar uma sentença de morte coletiva. Mas um dos servos de Nabal, que viu toda a cena, sabia que o mestre era um homem imprestável e correu para a única pessoa que talvez pudesse resolver a situação: Abigail. Ele não pede, ele praticamente implora para que ela pense num plano, porque a ameaça era real. A morte estava literalmente a caminho. E aqui que a gente vê a genialidade da Abigail em ação. Sem tempo a perder, ela não vai discutir com o marido. Ela simplesmente age. Organiza uma caravana de suprimentos que, olha, era digna de um rei e parte para interceptar um exército furioso. Uma operação logística diplomática super ousada e tudo feito em segredo. Certo, agora a gente chega num momento decisivo. O encontro tenso entre o guerreiro ofendido, liderando seu exército, e a mulher determinada com sua oferta de paz. A vida de dezenas de pessoas estava em jogo naquele momento. A abordagem dela é uma verdadeira aula de resolução de conflitos. Cada passo é friamente calculado. Primeiro, humildade. Ela se joga no chão, o que já quebra a postura agressiva de Davi. Depois, ela assume a culpa, desviando a raiva do povo dela. Em seguida, ela eleva o nível do debate. Não fala mais do insulto, mas sim do futuro brilhante de Davi. E por fim, o golpe de mestre. Ela usa o próprio nome do marido contra ele. A sacada é que Nabal, em hebraico, significa tolo, insensato. Então ela diz a Davi: ele é o que o nome dele diz que ele é, um tolo. Com isso, ela minimiza a ofensa. É como se dissesse: não leve a sério um homem desses. Ele não é digno da sua fúria. Essa briga não é para você. É uma jogada retórica simplesmente brilhante. E aqui está o ponto crucial do argumento. Ela oferece uma nova perspectiva a Davi. Ela diz que poupar a casa dela não seria um ato de fraqueza, mas de sabedoria. Seria uma forma de evitar uma mancha de sangue na consciência dele, algo que poderia assombrá-lo quando ele se tornasse rei. No fundo, ela está salvando Davi dele mesmo. E funciona. O discurso é tão eficaz que Davi para, escuta e a fúria dele se dissipa. Ele não só aceita os presentes e cancela o ataque, como reconhece que Abigail foi enviada por Deus para impedi-lo de cometer um erro terrível. A guerra foi desarmada com palavras. Mas a história não termina aí, com um aperto de mãos. O que acontece em seguida é tão dramático quanto, e é o que realmente solidifica o legado de Abigail. A partir daí, os eventos se desenrolam muito rápido.
Quando Abigail conta a Nabal o quão perto ele chegou da morte, ele tem um ataque e fica paralisado. 10 dias depois, morre. Quando Davi fica sabendo, ele se lembra da sabedoria dela e a convida para ser sua esposa. Ela aceita, e o destino dela muda para sempre. É fascinante ver como essa história repercute até hoje. Leituras mais modernas, por exemplo, muitas vezes colocam Abigail como a verdadeira protagonista da história. Uma mulher que usa a sua inteligência e coragem para manobrar e, no fim, superar as estruturas de poder dominadas por homens que eram impulsivos e violentos. Isso mostra como o legado dela é complexo. Para alguns, ela é um modelo da pacificadora. Para outros, uma figura de fé que agiu com discernimento divino. E há também quem a veja como uma líder subversiva, que encontrou uma maneira de exercer poder e autonomia num mundo que oferecia muito pouco dos dois. No fim das contas, a história de Abigail é um lembrete poderoso de que a sabedoria pode ser mais afiada que qualquer espada, e que a pessoa certa, no momento certo, pode mudar o curso da história. A pergunta que fica é: num mundo tão cheio de barulho e reações impulsivas, onde estão as Abigails de hoje?